Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Chegamos a 2 Reis, capítulo 24, versículo 1. Diz o texto: Nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele por 3 anos ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. Então enviou o Senhor contra Joaquim bandos de caldeus, e bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas seus servos. Com efeito, isto sucedeu a Judá por mandato do Senhor, que o removeu da sua presença, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não quis perdoar. Quanto aos mais atos de Joaquim e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos nos livros da história do rei de Judá? Descansou Joaquim com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era dele, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Nuesta, era filha de Eltanã de Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade, quando os seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E, segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou a toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra. Ele os levou cativos de Jerusalém à Babilônia. Todos os homens valentes, até 7.000, e os artífices e ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra. Levou-os o rei da Babilônia cativos para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim, o tio paterno deste, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ramutai e era filha de Jeremias, de Libna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Olha, nós vamos ver aqui uma série de conflitos, né? E nós observamos que durante o reinado de Joaquim, o controle da Palestina passou da aliança assírio-egípcia para o controle da Babilônia. Jeremias registra a decisiva Batalha de Cartemis, a qual é datada entre os anos de 605 a 604 a.C., em que o faraó Neco foi derrotado por Nabucodonosor da Babilônia. Nós podemos observar isso lá em Jeremias, capítulo 46, né? Diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta contra as nações, a respeito do Egito, contra o exército do faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates, em Cartemis, o qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Então nós vemos aqui, né, que Nabucodonosor ele vai subir e, na verdade, ele vai dominar Damasco, Hazor, Megido, Afeca, né, e nessa batalha de Carquemes,
ele vai conseguir conquistar e dominar o Egito. De 605 a 586 a.C., Judá sofreu repetidas invasões dos babilônios. O golpe final veio da aproximação sul de Jerusalém, porque eles vão atacar tanto pelo norte, por Mispa, né? E vão descer a Afeca, Asquelon, Laxe e também por Hebron, Bet-Semes, e vai subir a Jerusalém. Então Joaquim, filho de Jeoaquim, foi o 19º governante de Judá. Havia reinado durante apenas 3 meses, quando Nabucodonosor e os babilônicos sitiaram Jerusalém e então levaram Joaquim e a família real como prisioneiros. O passo seguinte de Nabucodonosor foi pilhar o templo, o palácio e levar muitos habitantes de Jerusalém cativos. Amém? Diz que ele levou 10.000, o texto aqui fala. E é muito interessante isso, né? Versículo 13, 2 Reis, capítulo 24. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, segundo tudo quanto tinha dito o Senhor. Cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou senão o povo pobre. Então nós vemos aqui que os babilônicos eles tinham uma forma diferente, né, de quando dominavam o povo dos assírios. O que era que os assírios faziam? Nós vimos quando eles dominaram o Reino do Norte. Então eles vinham e faziam uma miscigenação. Ele tirava o povo forte dali, deixava alguns pagando tributos e levava para outras terras e trazia o pessoal de outras terras e fazia aquela miscigenação, que é daí, né, a capital do Reino do Norte, Samaria, de onde vêm os samaritanos. Já na época de Jesus, nós vamos ver que os judeus eles não se davam com os samaritanos porque eram judeus mistos, tinha havido essa miscigenação. Já com relação à Babilônia, não. A Babilônia, quando eles vinham, eles pegavam os nobres, né, os homens de guerra, os artífices, os ferreiros, levavam cativos para a Babilônia, assentava esse povo na Babilônia e ia fazer com que eles ensinassem a respeito da lei do seu Deus, a respeito de como eles faziam as armas, de quando eles faziam os utensílios. E o que era que eles faziam? Eles deixavam somente o povo pobre com um governador que iria pagar tributos a Nabucodonosor. O último governante de Judá foi Zedequias, como Jeocás e Joaquim eram filhos de Josias. Ou seja, o que faz tio de Joaquim. O seu nome original era Matanias e é lembrado como um governante perverso, facilmente manipulado por outros, né? Diz aqui, tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, reinou 11 anos em Jerusalém. Então, nós vemos aqui Jeremias falando a respeito dele no capítulo 38, que era um rei realmente que fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E Jeremias aqui no capítulo 38, ele vai dizer o seguinte a respeito desse rei no verso 5, amém? Diz assim, olha. Disse o rei Zedequias, eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pôde contra vós outros, né? Então, o etíope Ebed-Meleque salva Jeremias da cisterna. Provavelmente Jeremias, Ezequiel, eles tenham sido levados cativos, né, para a Babilônia. Aqui no verso 24 vai dizer algo muito interessante também, diz: então disse Zedequias a Jeremias, ninguém saiba essas palavras e não morrerás. Que palavras eram dessas? Quando Zedequias vai consultar o profeta Jeremias vai falar a respeito, né, do que iria acontecer. E ele vai se rebelar contra Nabucodonosor, né? Então, diz aqui, na queda de Jerusalém, que está relatado tanto em Jeremias capítulo 39, como também no capítulo 52, nós podemos observar
que tanto Jeremias como Ezequiel, eles eram contemporâneos nessa época. Então, se você ler o livro de Ezequiel e o livro de Jeremias, bem como outros profetas, eles vão narrar a respeito dessa época. Amém? Então, o verso 20 de 2 Reis 24 diz: assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Irmãos, Deus é amor. Amém? Mas chega uma hora que a graça de Deus, que a ira de Deus, ela vem se manifestar, porque Deus dá muita oportunidade para a pessoa se arrepender, mas ele endurece o seu coração e continua, né, lutando contra Deus, e isso vai trazer, vamos dizer assim, grande dor para aqueles que resistem ao Senhor. Amém? Então que eu e você possamos ser sensíveis, maleáveis, nos deixarmos ser moldados pelo Senhor, a ponto de que Ele possa nos conduzir para a sua perfeita vontade. Como Ele mesmo diz, né? Sou eu que sei o plano que tenho a respeito de vós, para vos dar um futuro e uma esperança. Que eu e você possamos ter coragem de seguir o plano de Deus para a nossa vida. E não sermos como a mula, como o cavalo, que precisa de cabestro na boca para poder ser conduzido para a esquerda e para a direita. Amém? Espero que você esteja aprendendo. O nosso objetivo aqui é comentar a Bíblia e levar a todos a lerem a palavra de Deus e entender um pouco a respeito dessa parte histórica do Velho Testamento. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho das notificações, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar o Evangelho a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.